Olá, uma vez mais, bem-vindos ao programa Questões de Saúde. Queremos convidar aos que não estão inscritos no nosso canal que se inscrevam para receber gratuitamente o PDF do livro Saúde e Longevidade. Queremos também que não se esqueçam de ativar o sininho para receberem notificações de conteúdo que estaremos postando aqui no nosso canal. E também solicitar uma vez mais que, por favor, compartilhem esse material, porque eu tenho certeza que existe um número incontável de pessoas que poderiam ter os benefícios das informações que eu estou passando aqui para vocês. Bom, no nosso programa anterior, nós falamos as estratégias para reduzir a matéria-prima em excesso que vai para o organismo, para o nosso corpo, para que não possa, então, sintetizar colesterol em excesso. Então, nós falamos sobre a estratégia com relação à glicose, como evitar a glicose em excesso. Nós falamos também sobre as gorduras saturadas e agora vamos falar sobre as proteínas. E vamos dar sequência a esse assunto logo após a nossa vinheta. Bom, as proteínas, elas também são vitais para o nosso organismo, né? Assim como a glicose, como a gordura, nós necessitamos desses nutrientes. O problema, eu creio que já notaram, que não é a ingestão, e sim é o excesso desses nutrientes que acabam, então, trazendo uma série de problemas para a nossa saúde. E as proteínas, elas têm ainda alguma coisa peculiar, porque elas em si mesmo, sem estar relacionado com a produção excessiva de colesterol, o seu excesso já pode provocar problemas de saúde. Por exemplo, a osteoporose está relacionado com o consumo excessivo de proteínas, está relacionado também com o consumo excessivo de proteínas por si só, as cardiomiopatias, e além do mais, os metabolismos das proteínas colocam uma carga muito grande sobre o nosso sistema de excreção renal. E eu sempre digo que os rins são os órgãos da juventude. O indivíduo vai envelhecer na mesma velocidade que seus rins envelhecem. Essa é a razão pela qual as pessoas que têm uma dieta muito rica em proteínas, elas acabam envelhecendo muito rapidamente. E as proteínas em excesso está relacionado ao nosso sistema de excreção renal, está relacionado também com enfermidades renais crônicas. Então, esse excesso ele tem um efeito devastador para a nossa saúde. Agora, eu fico impressionado quando vejo algum profissional da saúde, talvez um nutrólogo, um endocrinologista, uma nutricionista, quando vão falar sobre proteínas, parece que em termos de nutrição só existe proteínas. Isso é rico em proteínas, tem proteína, não se fala em absolutamente mais nada, né? E o que ocorre? Essa propaganda, né, geralmente aliado também com grupos de interesses, então começam a fazer com que as pessoas consumam mais proteínas e coloquem isso como se fosse, digamos assim, a coisa mais importante com relação à nutrição. Então não é mais importante. A saúde nossa, a nossa nutrição, é o resultado de um conjunto de nutrientes que nós necessitamos, né? Não é apenas um. Então esse excesso ele acaba trazendo consequências nefastas para a nossa saúde. Aqueles que são vegetarianos podem obter tranquilamente as suas proteínas através de quê? Através dos alimentos de origem vegetal. Muitos deles têm proteínas que nós necessitamos. E a variedade vai trazer esse equilíbrio. Eu mencionei aqui no programa passado os adventistas do sétimo dia, que eles são, digamos assim, vegetarianos, né? E não existe déficit proteico, né? Tem também os veganos da Índia e não tem déficit proteico. O problema, por exemplo, dos veganos, eles têm muitos problemas de saúde, né? Mas não está relacionado com alimento de origem animal, mas está relacionado com o quê? Com os outros dois itens que eu mencionei. Eles exageram na gordura e exageram também no açúcar e doces. Então, chegam a 40 e 50 anos, já estão cheios de cardiomiopatias.
Por isso que a nossa alimentação, ela deve ser uma alimentação baseada em plantas, né? Mas fora dessa filosofia, como vou te dizer, vegana, né? Porque vegana, na realidade, devido a essas questões de terem esse excesso de açúcar e de gordura, não se enquadra em uma alimentação saudável. Então, vamos buscar proteínas, né, das leguminosas, dos feijões. Sempre o brócolis tem proteínas, né? Existe esse mito de que somente em tecido animal nós vamos encontrar proteínas. Não, não, as proteínas estão bem distribuídas também entre os alimentos ou em uma dieta baseada em planta, né? Não existe esse problema. Então, já evitaríamos uma série de problemas para a saúde se nós reduzíssemos o consumo de proteínas, né? Eu estou falando aqui em condições normais. Uma pessoa que está padecendo de um problema de saúde, que tem uma deficiência proteica, logicamente tem que repor. Estou falando em condições normais, ok? Agora, muito bem, uma coisa muito interessante, né, que vocês talvez ainda não tenham percebido, mas quando nós reduzimos o consumo de glicose, de gorduras saturadas e de proteínas, que o corpo começa a receber em quantidade adequada somente para sintetizar o colesterol que nós necessitamos, então qual é o efeito que isso vai ter imediatamente no nosso organismo? Imediatamente eu digo, vai levar um tempo, né? Eu digo o efeito depois que isso for colocado em marcha. O efeito espetacular será que não haverá necessidade do nosso sistema imune entrar em ação, ou seja, os macrófagos não precisarão mais engolfar gordura, e eles não engolfando mais gordura, o que vai ocorrer? Haverá uma diminuição dos processos inflamatórios, né, que desempenham uma função importante nesses problemas de cardiomiopatias ou cardiopatias, assim como também na questão inflamatória, que pode acarretar outros problemas de saúde. Então, notem que coisa espetacular, apenas reduzindo o consumo desses produtos e buscando neles uma melhor qualidade, nós já vamos controlar o colesterol de maneira definitiva e também vamos reduzir os marcadores de inflamações que trazem uma série de problemas para o nosso organismo. Bom, agora vamos ver outras ações que nós necessitamos tomar, né? Então já reduzimos, agora o que nós podemos fazer? Uma coisa que nós precisamos fazer, né, é movimentos. Precisamos manter uma vida de atividade física. Precisamos estar fisicamente ativos, melhor dizendo. E não estou falando isso dizendo que você tem que ir para uma academia, malhar. Não, se você pode, tem o tempo, não tem problema nenhum. Desde que não seja uma atividade que vá provocar a hipertrofia de músculos, né? Não queremos hipertrofia muscular. Queremos o corpo moldado de maneira natural, com os músculos com bom tom, mas a hipertrofia muscular, ela não vai ser saudável. Então queremos atividade física. Agora, algumas pessoas não têm atividade física e têm uma vida sedentária. Aquelas que não fazem atividade física, mas têm uma profissão que demanda energia, nós estamos falando, por exemplo, um pedreiro, um serralheiro, né, um mecânico, são profissões que não são profissões sedentárias. As pessoas não levam uma vida sedentária. Mas existe uma coisa que elas não fazem, que são os alongamentos. E chega um momento que vão ter problemas de coluna, uma série de problemas. Então, elas precisam fazer alongamentos todas as tardes, toda noitezinha, né? Alongamentos para a população geral. Porque os alongamentos vão ajudar da seguinte maneira: você passou um dia, ainda que com atividade física ou sem atividade física, você vai de tensões no dia a dia. E chega um momento em que os músculos ficam contraídos. Então, necessita o alongamento para relaxar, criando assim as condições para uma noite de sono restauradora. E a noite de sono restauradora é importante, porque das 10 às 3 da manhã, vários processos de restauração ocorrem, restaurando principalmente o sistema imune e também o nosso sistema nervoso central. Então, necessitamos criar essas condições. Agora, aquelas pessoas que têm uma atividade sedentária, que trabalham no escritório, não faz muito esforço, então tem que fazer atividades compensatórias. Eu lembro uma vez, falando para alguns executivos que têm essa dificuldade, eu falei, olha,
você pode acrescentar retalhos de atividade ao longo do dia. Vá no banheiro por 2 minutos. Chega no banheiro, você se apoia na parede, num ângulo confortável, e você faça ali, vamos supor, 10 flexões apoiado na parede, e faça ali 10 agachamentos. E depois volta e repete isso ao longo do dia. Em uma jornada de 8 horas, ao final do dia, você fez 80 agachamentos e 80 flexões de parede. Quando chegar à noite, você está cansado. Eu nem aconselho quem não está acostumado começar com 10. Comece com 2, comece com 3. Mas o movimento ele é essencial para a nossa vida. Distribua ao longo do tempo. Pegue retalhos de oportunidades para poder manter-se fisicamente ativo. Porque o que nós não queremos na realidade é força física, o que nós queremos é resistência orgânica. Isso é o mais importante. Ok? Outra coisa, se uma pessoa mora no 5º ou 6º andar de um prédio, comece a tomar o elevador quando voltar para casa no 2º andar. Suba algumas escadas, desça as escadas. Isso é uma atividade física espetacular. Subir e descer escada. Ajuda a circulação, ajuda no retorno venoso, dá força às pernas e comece então a utilizar esses retalhos de tempo para poder acoplar, incluir atividades físicas. A pessoa almoça, né? Às vezes almoça, ela vai tirar um cochilo. Não, não vai tirar o cochilo. E às vezes o cochilo e o sono vem em função daquilo que comeu, né? Vai caminhar, faz uma caminhada tranquila, né? Ajuda o processo digestivo e você ali não está na ociosidade. E quando tiver tempo, faça uma caminhada, né? Mas eu gosto de distribuir ao longo do tempo, né? Tentar acoplar a nossa rotina diária a atividades físicas, buscando as oportunidades específicas para que isso ocorra. Então, a atividade física ela é muito, muito importante, ela é fundamental, ok? Agora, existem também alguns alimentos que podem ser utilizados também para baixar esses processos inflamatórios mais rapidamente e evitar que, por qualquer outra razão, eles venham subir os processos inflamatórios. Então, nós temos aí o gengibre, espetacular. Temos também o alho, né? O alho é o alimento mais estudado no mundo. Existem mais de 2.000 estudos científicos a respeito do alho, né? O alho ele vai ter efeitos sobre a imunidade, ele vai ter efeitos sobre o sistema endócrino, ele vai ter um efeito sobre o sistema vascular, porque ele é um vasodilatador, vai ajudar em muitos e muitos aspectos da nossa saúde. Então, tem também a romã, que é um anti-inflamatório espetacular, também tem a cúrcuma, né, o açafrão. Então, vai incluindo esses alimentos aí na dieta diária, né? Não precisa ser todo dia, mas você pode incluí-los ao longo do tempo, que vai trazer benefícios espetaculares. Ok? Bom, ainda tem a questão agora dos chás. Chás também podem ser utilizados, né? Então, você tem aí o chá de cravo da Índia, você tem aí além do cravo, você tem o chá de funcho e existem muitos chás, estou citando aqui apenas alguns. Você pode até pesquisar chás com propriedades anti-inflamatórias. Então ali você vai e começa a utilizar uma xícara por dia antes das refeições. Agora os chás é necessário ter uma coisa em mente muito importante, não se consome o mesmo chá por mais de 3 meses. Então você pode fazer uma rotatividade de chás, isso é muito importante. Por que se deve evitar a longo prazo a utilização dos chás? Porque os chás trazem benefícios, mas eles também têm propriedades ali que são propriedades tóxicas em pequenas quantidades. Mas se você tomar um durante muito tempo, pode ser que haja um acúmulo, então você dá um descanso e pula então para outro chá. Agora, uma coisa muito, muito importante com relação a essa questão do AVC isquêmico e também do infarto do miocárdio é a hidratação. As pessoas precisam manterem-se hidratadas. A maior parte da população não está tomando água em quantidades suficientes. Até uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que 80 a 90% da população está vivendo no estado de desidratação crônica. Então, vamos trazer esse efeito da desidratação crônica para aquilo que nós estamos falando. Existem muitas outras implicações. Bom, uma pessoa que não está bem hidratada significa que ela tem um sangue mais espesso. Ok? Está mais espesso.
Então, nós temos aqui duas bombas, né? Na realidade, o coração não é uma bomba, são duas. Nós chamamos de dois corações. Em medicina falamos o coração direito e o coração esquerdo, que bombeiam para circuitos diferentes, ainda que eles se complementem. Então aqui nós temos as bombas. Eu lhe pergunto, uma bomba vai bombear com mais facilidade água ou óleo? Com certeza vai bombear com mais facilidade a água, porque está mais fluida. Então, quando nós hidratamos o nosso sangue, nós facilitamos o trabalho no nosso coração. Além de que um sangue hidratado ajuda a prevenir a formação de coágulos. Então nós temos aí um remédio que está grátis e nós estamos praticamente, as pessoas estão deixando de lado e não estão dando muita atenção. E aquelas pessoas que já estão lidando com idosos, né? Como é o meu caso, por exemplo. Nós idosos, nós temos que tomar bastante água. Um dos grandes problemas das pessoas da terceira idade é que elas estão desidratadas. Às vezes vão para o hospital com problemas de saúde, com certos sintomas, e elas estão desidratadas, porque não tomam água, não têm prazer em tomar água. Então é manter-se bem hidratado, é fundamental para a nossa saúde cardiovascular. Ok? Hidratado. Agora, a questão da hidratação é uma questão muito particular, né? Qual é a quantidade? A quantidade ela vai depender da atividade, vai depender da temperatura, do metabolismo individual, vai depender de vários fatores. Mas, normalmente, um adulto vai necessitar de 1,5 litro a 2 litros diário de água em uma temperatura mais ou menos ambiente. Se ela estiver suando muito, vai necessitar mais. Uma maneira de monitorar a nossa hidratação seria verificar assim a cor da urina, né? Uma urina muito concentrada significa que o corpo necessita de mais água, que parece aquela cor bem amarelada, forte, né? Então significa que existe necessidade de tomar mais água e melhorar aí a nossa hidratação, ok? Agora, falando sobre as aplicações de terapias naturais para estimular o organismo, né? Bom, uma das aplicações mais simples que se possa fazer e que todos deveriam fazer, né? É aquilo que eu chamo de banho vital. Como é que é feito o banho vital? O banho vital você leva para o banheiro uma vasilha bem de manhã com água bem fria. Se possível, coloca até gelo. E aí, com uma esponja, você molha, ensopa a esponja e depois você espreme, sentado no sanitário, ali você espreme bem em cima da genitália, ok? E aí você espremeu vagarosamente, não é esfregar, é só espremer. Aí você molha novamente, repete isso aí 7, 8 vezes. Né? Você pode fazer de manhã e pode fazer também antes de dormir. Essa aplicação ela é um tônico espetacular. A mente fica mais clara, dá mais energia, porque estimula a circulação. A circulação pélvica do ser humano ela é muito comprometida. Por que é muito comprometida? Porque a maioria das pessoas passam sentados a maior parte do tempo. Então existe ali uma concentração de sangue que não circula, né? Uma êxtase de sangue. Então, quando você joga aquela água fria, espreme, existe uma vasoconstrição. No momento que você parou e já vai molhar novamente, já houve uma vasodilatação. E essa vasoconstrição e dilatação é como que bombeando e ajudando essa circulação pélvica. É um tônico espetacular e muito simples, né? Vai estimular a circulação e muitos processos no nosso organismo. Também para aqueles que já estão com problema circulatório devido a um problema cardíaco, uma insuficiência cardíaca já mostrando aí, né, o inchaço, né, nas extremidades inferiores, e também para aqueles que ainda não têm. No final da tarde, já quando terminar todas as atividades, pronto para dormir, coloque os pés para cima, com os tornozelos apoiados em algum lugar, não a perna dobrada, mas assim. Isso vai ajudar no retorno venoso, né? Ajuda bastante no retorno venoso. Então isso aí dá um alívio e pode ser algo também que vai ajudar nesse processo. Existe a questão também da sauna, existe a questão também, a gente chama de lavagem de sangue, né, que é utilizar a luz do sol, existem vários processos. Só que isso aí tem que ser feito também para aqueles que já têm algum problema de saúde, através de um acompanhamento médico, né? Então, todas essas ações é necessário conversar com o seu médico e ver se existe alguma contraindicação.
principalmente com relação a alguns chás, porque alguns chás eles podem interagir com algum tipo de medicamento. Então você tem que conversar com o seu médico para ver se existe alguma contraindicação você fazer determinada coisa. Muito bem, foi um prazer estar com vocês nesses 3 vídeos falando sobre o AVC isquêmico e o infarto do miocárdio, mas as ações que vocês tomarem vai ter uma ação muito positiva em toda a vossa saúde. Voltaremos com o nosso vídeo começaremos outro tema. Vamos falar sobre sobrepeso e obesidade, uma epidemia mundial. Um abraço para todos vocês e até lá.